Boa tarde a todos, boa tarde a cada divinopolitano que nos assiste em casa. Antes de fazer meus usuais cumprimentos, eu gostaria de começar dizendo que eu sinto muito e me solidarizo com cada família que perdeu alguém amado nos últimos dias. A gente atingiu o auge das mortes no município e eu acho que nós estamos num momento de banalização da vida. Está todo mundo anestesiado e todo mundo, eu também. Está todo mundo cansado. E hoje, no momento atual da pandemia, todos nós conhecemos alguém próximo que morreu de Covid. Todo mundo. E é muito importante lembrar que a gente não está falando de números. A gente está falando de pessoas que são o amor de alguém. A gente está falando de um pai, a gente está falando de uma esposa, a gente está falando de um marido, a gente está falando de um avô, de pessoas amadas, de pessoas que construíram laços, de pessoas que tinham dependentes. Então é um momento de muita dor. E para fazer um paralelo, para todo mundo de casa entender o que são 235 pessoas que se foram, porque esse é o número de pessoas que a gente já perdeu em Divinópolis, o incêndio da Boate Kiss, que parou o Brasil, né? que fez com que o Brasil inteiro se envolvesse em muita revolta, tristeza, foi gente fazendo novena, gente fazendo vaquinha, todo tipo de movimentação. O incêndio da Boate Kiss teve 245 mortos. E a nossa cidade já perdeu 235 pessoas. Então é um momento de muita tristeza e de muita reflexão. Me solidarizo com cada pessoa que perdeu alguém amado nesse momento. Então, passado isso, eu queria cumprimentar a mesa diretora, representada pelo presidente do momento, vereador Israel. Gostaria de cumprimentar os outros vereadores aqui presentes. E fazer um cumprimento especial à imprensa, que faz um trabalho tão sério, tão importante e que precisa ser respeitada. A imprensa, que tem um papel essencial numa democracia, numa sociedade plural, na exposição dos fatos. A gente sabe que existe, sim, um ou outro veículo, um ou outro jornalista. Isso não é só em Divinópolis, isso é a nível nacional e internacional. Mas, no geral, a imprensa é aliada de uma democracia forte e a gente precisa lutar pelo respeito aos nossos amigos jornalistas e vocês podem contar comigo para isso. Bom, gente, eu acho que é importante a gente falar também de esperança. Na semana passada, o nosso trabalho não parou, apesar da semana de feriados, e eu fui lá no Hospital Psiquiátrico Bento Mene. Para quem não sabe, o Bento Mene, hoje, ele está com um anexo de 36 leitos. São 36 leitos de baixa e média complexidade, que estão sendo uma retaguarda da UPA. Esses 36 leitos fizeram com que a UPA conseguisse atender mais pacientes COVID. Por quê? Porque pacientes de baixa complexidade não COVID estão lá na UPA recebendo seu tratamento. Isso é na ala São Rafael. Mas lá na UPA, nós também temos a ala Santa Isabel. Lá no Bento Mene, nós também temos a ala Santa Isabel, que tem 19 leitos de baixa complexidade e que já foram oferecidos para a prefeitura para que sejam leitos de não COVID, por exemplo, para o Hospital São João de Deus. São 19 leitos que, no início de março, o Bento Mene notificou a prefeitura de que eles queriam ajudar, de que esses leitos poderiam ser viabilizados para o município e, ao ofertarem o valor, a prefeitura não aceitou a proposta, mas não negociou outro valor. Eu fico com a impressão que a gente está com leite sobrando, né, quando a prefeitura não tenta uma negociação. Eu acho que é muito importante que a gente abra esses leitos lá, lembrando que não são leitos COVID, são leitos de baixa complexidade para outras questões que poderiam, por exemplo, desafogar o São João de Deus. A gente poderia mandar para lá pacientes que estão estabilizados esperando alguma cirurgia, pacientes, por exemplo, de cuidado paliativo. Isso quem vai decidir são os técnicos da saúde, não é essa vereadora. A questão é que a possibilidade existe e ela precisa ser estudada. E ao negar a proposta do Bento, a prefeitura está no direito dela. Mas considerando o nosso momento de calamidade, vale a pena negociar. Isso não está acontecendo. Falando também da questão de que leitos não são só camas, é uma coisa que eu tenho falado muito aqui, né, gente? Leito não é só cama. Leito não é só uma sala cheia de equipamento. Leito envolve um monte de profissional. E esses profissionais são essenciais para que os pacientes recebam os cuidados adequados. Então, é importante noticiar que hoje a Prefeitura publicou no Diário Oficial a contratação de 16 técnicos de enfermagem, 9 médicos generalistas, além de terem prorrogado dezenas de contratos de enfermeiros e de técnicos. Isso é muito importante, é um acerto da Prefeitura, vem no momento certo, porque a gente precisa garantir pessoal para atender
todos os doentes da cidade. Nós estamos numa crescente, não se enganem achando que está melhorando. Os índices melhoraram muito pouco e o que a gente precisa é de garantir atendimento para as pessoas. E esse é um passo acertado nesse caminho. Além disso, gente, a nossa grande solução, que é a vacinação, também está passando por uma melhora, né? Mas eu preciso pontuar algumas coisas. Existem bairros que estão muito distantes dos pontos de vacinação que a gente tem hoje. Hoje a gente tem o ponto de vacinação na Prefeitura e no Divinópolis Clube. E vai ter o ponto do Bom Pastor. Beleza. E o pessoal de Ermida, gente? E o povo lá de perto da UPA? Então, assim, a gente precisa de pontos de vacinação em diferentes regiões da cidade. Lembrando que se a população mais carente, que não tem carro, tiver que pagar 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar, como é algum dos casos, isso desmotiva sim a vacinação. Isso desmotiva sim. A gente está num momento de desemprego, de pobreza. O ideal é que a gente descentralize isso para mais locais, para que as pessoas tenham mais facilidade de acesso. É muito importante que isso aconteça, para garantir que a gente vai ter redução no número de ausências na vacinação e que as pessoas, independente de condições financeiras, de localização geográfica, terão acesso a esse direito importantíssimo que é o de serem vacinados. Além disso, gente, hoje nós vamos votar nessa casa, eu acho importante explicar essas coisas. Um dos projetos que a gente vai votar aqui hoje é de um crédito da Secretaria de Assistência Social, um dinheiro que sobrou do ano passado, de R$ 1.600.000. O que é esse dinheiro, gente? É um dinheiro para a Covid, que o município recebeu, para assistência social relativa aos problemas da Covid. Ou seja, nós podemos, com esse dinheiro, comprar a cesta básica. Isso está listado lá, que esse recurso serve também para comprar a cesta básica. Nós podemos garantir compra de produtos de limpeza, de equipamento de proteção individual adequado. A população carente não consegue bancar uma máscara melhor. Então é a hora da prefeitura intervir com esse recurso que existe, que está aí para ser usado. Além disso, eu também mandei um anteprojeto de auxílio emergencial para a prefeitura com esse recurso. Mas se eles quiserem usar em compra de alimentos exclusivamente, essa vereadora não se opõe. O que precisa acontecer é que isso precisa ser feito com pressa, com velocidade, com rapidez. E além disso, eu volto a falar sobre os kits de alimentação da Secretaria Municipal de Educação, que eu já falei nessa casa. Nós temos 12.000 kits de alimentação parados na Secretaria Municipal de Educação. Isso é por incompetência da Secretaria? Claro que não. Isso é porque a Secretaria Municipal de Educação não tem condição logística de fazer essa distribuição. Mas o povo está passando fome. E faz diferença distribuir isso para as famílias dos alunos. Isso faz diferença. Esses kits precisam ser distribuídos, prefeito. A Secretaria de Educação precisa ser apoiada para que esses kits sejam distribuídos para ontem, para essas famílias. Quem está em casa precisa receber esses kits. Tem criança que tem alimentação completa só na escola. Então, elas não podem esperar fim de onda roxa, não. A Secretaria Municipal de Educação precisa ser apoiada nessa distribuição para ontem. E, gente, eu tenho que falar um negócio aqui muito sério, que é o seguinte. Essa casa aqui discutiu com muita naturalidade em 2019, 2020, os vereadores reeleitos sabem disso, empréstimo de asfalto. E eu não estou aqui para falar que asfalto não é importante, não. É importante sim. Infraestrutura é muito importante. Só que a questão é a seguinte, é 40 milhões para asfalto que foi discutido aqui nessa casa. Então, gente, se for preciso discutir empréstimo para garantir segurança alimentar, essa casa terá que discutir. O pobre tem que voltar para a pauta da política. A gente precisa falar de segurança alimentar, a gente precisa falar de combate à pobreza, a gente precisa falar de combate à fome. Então, que o prefeito, se preciso for, se esse 1.600.000 for pouco, se toda a economia que ele já conseguiu promover em cargo comissionado, em aluguel, eu louvo e parabenizo por isso. Se tudo isso for pouco, e se for preciso contrair um empréstimo para garantir que o divinopolitano carente não passe fome, isso tem que ser feito. E essa casa precisa discutir isso com a mesma naturalidade que discute infraestrutura, que discute asfalto, que discute ponte. Isso precisa ser feito. E essa vereadora, se chegar um projeto disso aqui, vai apoiar e vai defender, porque a segurança alimentar é prioridade. Não dá para falar de mais nada numa cidade com o povo passando fome. Olha, gente, e eu quero falar uma coisa sobre um pronunciamento que o prefeito falou, que ele não foi eleito para ser babá de ninguém. Realmente, o prefeito não foi eleito para ser babá de ninguém, não. Mas o Divinopolitano confiou seu voto ao prefeito Gleidson para que ele cuide da população, ao prefeito e a cada vereador aqui, especialmente da população mais carente, porque rico realmente não precisa de poder público, não, mas especialmente da população mais carente.
Então, se não tem política pública suficiente do governo federal, se o governo federal lavou as mãos, se o governo estadual lavou as mãos, o governo municipal não pode lavar as mãos. O governo municipal precisa agir. Mais 2 minutos, presidente. Gito. O governo municipal precisa agir. E eu conto e confio que o prefeito Gleidson vai retornar esse rumo, vai lembrar dessa responsabilidade e vai agir para garantir que as pessoas dessa cidade que confiaram suas vidas nele, porque o voto é isso. Você confia que essa pessoa vai cuidar da sua cidade. Isso é muito sério. Que ele vai retornar esse rumo e vai tomar as decisões corretas. Quem tem fome tem pressa, prefeito. Vamos agir. Por último, gente, só para comentar uma coisa que foi falado aqui, sobre negócio de tratamento precoce. O tratamento precoce não está proibido. A minha assessora, Fernanda, inclusive, Fernanda, desculpa te citar, mas eu acho que não vai importar, não. Ela está com Covid e ela recebeu receitas de tratamento precoce. Eu nem sei se ela tomou ou se ela não tomou, mas os médicos têm autonomia para decidir receitar o que eles quiserem. Agora, gente, tomar ou não também vai da pessoa. A questão é, a comprovação científica é muito baixa, tem muito pouca evidência, e é importante falar que Chapecó não zerou a internação não, tá? Eu estou aqui com o boletim da prefeitura deles. Hoje eles estão com 187 internados, e o número de óbitos, desde que esse prefeito assumiu, saiu de 100 e poucos para 541. Tá, gente? É só para falar, porque vídeo de internet a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ir lá na fonte. Isso aqui é a prefeitura de Chapecó, 187 internados em UTI. Vamos lutar por vacina, por testagem, por comida na mesa do nosso povo. E para essas lutas vocês podem contar comigo. Muito obrigada.